Olá pessoal, hoje na nossa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre relatórios de impedâncias, como a gente pode interpretar os dados enviados pelas concessionárias. Então os nossos objetivos principais serão a apresentação do relatório de impedância e curto-circuito, como realizar a interpretação correta dos dados desse relatório e identificação dos parâmetros essenciais para a execução de um estudo de proteção. Então o que vem a ser o relatório de impedância? Primeiro, a gente tem que saber que os principais pontos que devem ser feitos para um projeto de proteção de cabine é a solicitação do meu relatório de impedância, no ponto da derivação para o cliente. Então muitos relataram para mim que tem dúvida ou dificuldades na interpretação desse relatório, né? Então, lembrando que esse cara aí, ele é o primeiro passo que você tem que fazer para a realização do estudo de curto-circuito. Sem ele, você não começa o teu projeto. Você pode ter dado o teu transformador, dados todos os seus componentes, a derivação, cabo. Se você não tiver o relatório de impedância da concessionária, você não faz o teu estudo de curto-circuito. Então, cada concessionária, pessoal, ela possui um modelo padrão, né? E como que vocês obtêm esse relatório? Quem já está na área, né, sabe que tem o contato da área de projetos, medição, né? São as áreas que geralmente têm contato com os consumidores, né? Com os projetistas que irão fazer o projeto. Então, geralmente, eles exigem um cadastro prévio, né? Então, pode ser obtido através de plataforma online ou através de e-mail. Eu trouxe para vocês aqui, tentei fazer um modelinho genérico, né, didático, para vocês verem. Então, quando vocês solicitarem um relatório de impedância para a concessionária, né, geralmente vai vir a identificação do consumidor, né, ou o ponto que você informou. Lá, tenho minha planta de situação, informei para a concessionária que eu quero o valor de curto-circuito naquele ponto. Então, a concessionária vai identificar aquele ponto, o consumidor, e vai te fornecer alguns dados importantes. Então, vocês vão ter a impedância equivalente, as grandezas básicas que a concessionária utiliza e os ajustes de proteção do relé, né, do religador que faz a proteção daquele cliente. Então, além desses dados, algumas concessionárias também têm o costume ou pode fornecer alguns dados a mais, que é o intervalo de tempo de religamento, né, o famoso tempo morto dos RAs, e a impedância equivalente na barra da subestação ou na primeira proteção ao montante do RA de trecho. Por que eles fornecem isso? Quando eu tenho um projeto que vai ter geração, o meu cliente ele vai estar gerando ou vai entrar no paralelo em alguns momentos, por exemplo, geração, um mercado que ele tem uma geração que entra em rampa. Então é necessário que você faça o estudo, o cálculo de curto-circuito para ver a contribuição desse cara. Então eu tenho que levar em conta esse valor de impedância. Então ficar aí atento que pode vir esses dados a mais. Antes de eu falar um pouquinho sobre grandeza base, toma cuidado que cada concessionária traz um nome diferente, né? Tem concessionária que chama de relatório de impedâncias, outra concessionária chama de carta de curto-circuito, mas todas elas têm que trazer os seguintes dados que eu vou comentar agora. O primeiro deles é a grandeza base. Então, no exemplo que eu passei, a concessionária forneceu dois valores de grandeza base, que são a potência base, no caso 100 MVA, e a tensão base. Sem esses valores, vocês não calculam a tua corrente base e a tua impedância base. Corrente base para você calcular o curto-circuito. Então, aqui no exemplo que eu dei, né, tá aqui as grandezas bases. A impedância equivalente no ponto. Então, a impedância equivalente no ponto, ela geralmente vem em valor PU, por unidade, e refere-se ao local da rede elétrica mais próximo do informado pelo projetista. Tá? Então, se a rede, eu vou ter que fazer a extensão de rede, tomar cuidado aí se a concessionária forneceu no ponto onde a rede termina, você vai ter que levar em conta essa extensão de rede. Ou se a concessionária informou que já levei em conta tantos metros a mais devido a essa rede nova, então a gente tem que ficar atento a isso, senão o cálculo de curto-circuito vai estar errado. Então, além do valor em PU, né, algumas concessionárias também às vezes costumam trazer o valor do curto-circuito nesse ponto. Então, ela te dá o valor em PU e o valor em curto-circuito. Isso é uma boa para quem quer calcular o curto-circuito e ver se não errou, né? Tem que bater o valor na derivação, naquele ponto que ela deu, tem que ser igual ao valor que ela passou de curto-circuito. Lembrando, com a única exceção se você tiver uma geração, né, ou um transformador que contribui por sequência zero, por corrente de neutro aí,
dependendo da ligação do transformador, se você tiver com o teu transformador no ponto, ele vai dar um valor diferente, né? Porque você vai estar tendo a contribuição. Então tá aqui o campo aí de impedância equivalente. Então apresentamos 2 pontos, né? Impedância equivalente e grandeza base. E por fim, os ajustes de proteção. Por quê? Todo estudo de seletividade, quando você vai fazer, além dos cálculos de curto-circuito, você tem que mostrar que o ajuste do teu relé está seletivo com o religador da concessionária. Então, o ajuste do religador de trecho ou do relé lá da subestação vai ser enviado e você tem que constar esse ajuste lá no teu estudo. Então, geralmente ele vem ali no final. Então, aqui tem um exemplo, né? O meu religador da subestação é um religador do tipo Cooper, né? Form 6, ele vai falar que subestação que é, o circuito que te atende. Ele vai trazer o pick-up de fase, a curva, o dial de tempo, se tem adicionador. Pode trazer o famoso MRT também, que é o Minimum Response Time, né? Que alguns concessionários utilizam, que é para a curva não ter um tempo muito baixo, quase que instantâneo. Então eles acabam temporizando a curva deles para não ter atuação com elo fusível, ou se tem algumas chaves automatizadas na rede para garantir essa coordenação. Pick-up de neutro, curva, dial de tempo, adicionador, igual de fase. E algumas concessionárias utilizam o famoso neutro sensível, o GS ou o CEF, que seja, né? Que é um ajuste de neutro de tempo definido e um valor mais sensível para tentar pegar os defeitos de alta impedância. Então, outro dado importante no relatório é o ajuste de proteção do religador, né, instalado a montante. Então, são informados os pickups, como eu comentei, as curvas, multiplicadores. E algumas concessionárias podem enviar os coordenogramas. Por que isso? Quem não viu ainda a nossa videoaula de coordenograma de proteção, eu às vezes tenho que plotar essas curvas das concessionárias. E em alguns casos eles utilizam as famosas curvas recloser. Então, se você não tem, você tem que solicitar para a concessionária para você conseguir plotar essa curva aí de proteção, né? Algumas concessionárias, como eu comentei aqui, elas acabam enviando já os coordenogramas, outras não, enviam só o tipo de curva, é a curva IEC, ou se for curva recloser, curva recloser. E aqui eu trago um exemplo aí de uma concessionária, né, que traz um relatório de impedância. Então ela traz aqui os valores de impedância no ponto, né, de entrega. Então os valores são em PU. Aqui em cima eles estão dando a potência base e a tensão base. Podem dar, lembra aquelas informações complementares que eu avisei, né, que é nesse caso o intervalo de religamento de 8 segundos, né, no primeiro e de 9 no segundo. Essa concessionária informa o valor de curto-circuito no ponto. Então antes de você colocar o teu transformador aí, teu gerador que você tem no teu projeto de curto-circuito, se você quiser verificar se o teu cálculo está correto, né, você pode conferir e ver se com esses valores de impedância você vai chegar nesse valor de curto-circuito. Essa aqui a concessionária também envia o valor de impedância no equipamento a montante, seja na subestação ou se tem algum equipamento de trecho, e os dados do religador da concessionária. Então, com esses dados, aí sim você começa a realizar o teu estudo de proteção para sua cabine de média tensão. Sem esses dados, pessoal, é impossível realizar qualquer cálculo de curto-circuito. Então, a gente finaliza essa videoaula de hoje. Obrigado pela atenção. Quem ainda aí não se inscreveu, quiser acompanhar aí nosso canal, nossos artigos aí também no Facebook, né? Peço que se inscreva aí, curta a nossa página e fique à vontade aí para mandar dúvidas ou sugestões. Beleza, pessoal? Até uma próxima.